ideia aqui é ensinar algumas coisas desse contexto da leitura da palavra. Existem algumas notas, algumas observações que são importantes para pontuar quando vocês começarem a ter a leitura de forma individual, né? Porque é assim que Cristo nos chama, né? Ele diz que quando a gente vai orar a Ele, a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta e ora em secreto, e em secreto Ele nos responde. Ele não diz, vá à igreja, vá ao templo, e lá você vai me encontrar. Não. Isso não quer dizer que você não encontra Jesus no templo onde você frequenta. Mas isso quer dizer que ele te chama a ter um encontro contigo no teu quarto, a sós. E é ali que ele vai te responder em secreto. Ok? Então, alguns pontos são importantes. Primeiro, o que é gentio? Né? O que são gentios? Gentios são povos não judeus. Judeu é um povo escolhido, uma nação escolhida, Israel, mas Deus também resolveu alcançar os não-judeus e a todas as nações. Então, a esses não-judeus ele chama de gentios, ok? Existe uma videira verdadeira, a qual ali tem os frutos, né, dos judeus, do povo escolhido, e aí, a essa videira verdadeira, ele decidiu enxertar os filhos adotivos, que são os filhos gentios, né? Então ele tem filhos legítimos e filhos adotivos. E a qual ele diz que quando esses filhos adotivos são enxertados na videira verdadeira, eles passam a ter o mesmo direito de herança. E por isso é tão importante nós, gentios, compreendermos o que significa essa lei da graça e qual a herança que a gente tem dessa lei, né? Herança, ela faz parte também da lei dos homens, então a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que se trata, né? A herança, ela a palavra certa, ela não é por mérito, ela é por graça, né? Um filho que nunca trabalhou e o pai que juntou multidões de bens, quando esse pai morre, esse filho tem direito à herança, mesmo que ele nunca tenha ajudado nada. Então é simplesmente por merecimento, ou simplesmente por graça, não é por merecimento. Então, assim também é a lei da graça. A lei da graça, ela não é pelo tanto de esforço que nós somos bons, ou pelo tanto de vidas que nós ajudamos, ou obras que nós fazemos, ou como nós nos trabalhamos para ser algo melhor, para que a nossa luz brilhe mais. Não tem nada a ver com isso. A graça, ela é o amor de Deus. É o amor imerecido. Porque o pai ama o filho, ele dá ao filho a herança que tem. Porque o pai ama o filho, ele constrói para o filho a herança, né? Para que permita que a vida daquele filho siga de forma melhor, a qual ele foi colocado a viver, né? Então, assim também é a lei da graça. Jesus veio por nós para nos possibilitar a lei da graça. Existe a lei de Moisés, que é o Antigo Testamento, existe a lei da graça, que é o Novo Testamento. Então, os evangelhos vão contar a vida de Cristo, o Antigo Testamento vai contar a genealogia até Cristo, e tudo vai apontar para a lei da graça. Ele vai falar sobre a lei de Moisés, mas tudo vai apontar para a lei da graça, essa nova possibilidade que os filhos de Deus têm como viver hoje. Atos dos Apóstolos vai falar sobre Saulo, que virou Paulo, um homem perseguidor da igreja, que passou a ser igreja, que passou a fazer o ide do Senhor, a disseminar a palavra de Deus. E não é diferente dos dias de hoje. Hoje a gente tem muitos Saulos que Deus quer transformar em Paulo. A gente tem muita gente que julga aqueles que creem em Deus e aqueles que se ditam cristãos, e que quando Deus os alcança, eles viram essas pessoas que disseminam a palavra de Deus, né? Eu vou falar muito aqui em crente, mas entendo que crente não é uma bandeira de religião. Crente é todo aquele que crê. Se você crê que Jesus Cristo veio em carne e se deu por nós, né, na cruz para nos salvar, então você é crente, você crê. E cristão é aquele que segue a Cristo, conhece, segue a Cristo. Então eu não quero levantar bandeiras religiosas aqui,
A palavra do Senhor é clara sobre isso, né? As religiões não são o que levam a Jesus, o que leva a Jesus é conhecê-lo e obedecê-lo, e reconhecê-lo como Deus, né? Isso é que nos leva à salvação, isso é que nos permite a vivência com o Espírito Santo. Tem uma palavra muito forte que ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar contigo. A maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas só o conhecem de ouvir falar, verdadeiramente. Elas não conhecem de andar com ele. Andar com ele é quando eu conheço a mensagem, quando eu decido segui-lo, obedecendo. É quando eu o conheço em intimidade. E para conhecê-lo em intimidade, eu tenho que saber o que é que ele gosta, o que é que ele quer, o que faz ele sorrir, o que faz ele feliz. E muitos, na verdade, se limitam à presença nas religiões. Elas vão aos cultos, elas vão aos centros, elas vão às reuniões de religiões e acham que ali é o suficiente para conhecer a Cristo. Não é, não. Cristo nos chama a conhecê-lo em intimidade, em individualidade. O que Cristo tem para você, ele tem só para você. Então ele precisa de intimidade com você para revelar isso. E após os evangelhos e após o Ato dos Apóstolos, vêm as cartas e vêm alguns outros livros, até a gente chegar em Apocalipse, que vão contar como essa lei da graça, essa lei a qual nós estamos regidos hoje, né? A lei dos homens, ela nos facilita a entender um pouco a lei da graça, porque independente de eu saber que a lei existe ou não, eu posso ser um analfabeto, eu posso ser uma criança, independente de saber que a lei existe ou não, eu estou embaixo da proteção da lei, né? Ou embaixo do jugo dessa lei, né? Então, vamos dar um exemplo. Uma criança que está no ventre da mãe, ela não sabe, ela está ali no ventre, ela nem veio ainda ao mundo, mas ela já tem direito à herança, né? Ela já tem direito à nacionalização do país a qual ela vai nascer, né? Então, ela já tem ali uma lei pré-estabelecida sobre ela, mesmo que ela nem tenha o mínimo conhecimento. Mas ali ela já está direcionada por lei. A mesma coisa, se um analfabeto não conhece a lei e ele fere a lei, ele pode ser punido por essa lei que ele não conhece. Ok? Uma pessoa que não sabe ler e nunca entendeu de lei, mas se ela não segue a lei daquele país, ela pode infringir aquela lei e ela pode ser julgada, ela pode ser multada, ela pode ser até presa por isso, ela pode até perder a liberdade por isso. Então, não é o não conhecimento da lei que nos protege de sermos julgados e colocados em prisão por essa lei. Assim também a lei espiritual. Não é porque você não conhece a lei espiritual que você não está debaixo dessa lei. Você está debaixo dessa lei, tendo os benefícios da lei e tendo os julgos e às vezes até as prisões que a lei coloca. Então, o ideal é que você conheça a lei para que você escolha se você quer ou não os benefícios dessa lei, né? E você se proteja também dos malefícios da lei. Aquilo que a lei proíbe que seja feito, caso você faça, você vai pagar, vai ter a paga disso, você se proteger disso. E por isso que é tão importante conhecer essa lei. Então, a partir de Atos dos Apóstolos, começa a instrução de como é seguir a lei e vai contar aí o que Deus tem de profecia para o que há de vir. Muitas vezes a gente acha que as profecias elas estão só lá em Apocalipse, as profecias do fim do mundo, né, do que está por vir. Não, ela não está só lá em Apocalipse. Apocalipse é um desses livros, ela está nos Evangelhos, ela está no Antigo Testamento, ela está presente no Novo Testamento. Muitas vezes Deus vai nos falar as promessas que ainda hão de se cumprir. As promessas da palavra de Deus, elas são cumpridas. A maioria delas já foram cumpridas. E quando vocês escutam dizer, Jesus está voltando, está chegando o tempo do fim. Por que as pessoas dizem isso? Porque as leis estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Aquilo que Deus escreveu que iria se cumprir, estão se cumprindo. Muitas vezes eu me pego vendo notícias do jornal que estão na palavra de Deus.
E eu digo, ah, olha só, tá acontecendo, né? Deus já profetizou sobre isso, Deus já levantou pessoas ou disse na própria palavra que isso iria acontecer. Então, né? Tá acontecendo no jornal. É por isso que está tão evidente que a volta de Cristo está perto. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. As profecias que faltavam acontecer, elas estão se cumprindo muito rápido. Então, a necessidade maior ainda de que a gente conheça isso. Não para seguir religiões, de novo, Deus não é religião, mas para seguir uma escolha. Se eu quero estar embaixo dessa lei da graça e me beneficiar dela ou não. Ou se eu quero negligenciar que ela existe e correr o risco de perder até a liberdade por conta do não conhecimento da lei e do não cumprimento dessa lei, ok? É uma escolha. Então, a Carvalhais de Manre, ele está aqui para abrir os olhos, para mostrar às pessoas que o que Deus tem para nós é muito mais do que religião. O que Deus tem para nós é uma intimidade em conhecê-lo e por amor obedecê-lo. Intimidade em permitir que ele nos transforme, não por força nem por violência, porque as coisas de Deus são leves e suaves, mas por amor, por direcionamento de um pai. Ele nos ensina que nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Ele diz: naquele dia não me chamarão mais Senhor, mas amigo. Me chamarão de amigo, não mais de Senhor. Então, aquele Deus que está longe, que está distante, ele diz: eu preciso que você tenha intimidade comigo, porque eu preciso que você conheça que eu sou teu amigo e que eu sou teu pai. E que eu te coloco no colo e que eu tenho uma aliança de promessa com você, porque eu quero ser o teu marido, né? Ele diz que a igreja é a noiva e ele é o noivo. E entenda, igreja não é templo. Uma outra nota importante na leitura da palavra de Deus é que templo é uma coisa, templo é um edifício levantado por homens, a qual igrejas se reúnem para adorá-lo. Mas igrejas são pessoas, igreja sou eu e você. Igreja é aquele que crê em Cristo, é aquele que o conhece e o segue, o obedece. Isso é ser igreja. E que nos templos existem sim igrejas, mas existem sim pessoas que não são igrejas. As igrejas se reúnem nos templos, mas nem todos que estão no templo são igrejas. Jesus foi claro, vai existir o joio e vai existir o trigo. E o joio foi plantado pelo maligno. Ele também é muito claro na palavra dele sobre isso. Então, nos templos existem pessoas que seguem a Cristo, existem pessoas que não seguem a Cristo, que não estão lá levantadas por Deus e não são igrejas, mesmo que estejam nos templos. Então, são observações importantes para que a gente tenha mais clareza no entendimento da palavra de Deus. Um outro ponto muito forte que me chama a atenção quando eu comecei a ler a palavra é que as religiões pregam que você tem que ser muito correto para conseguir se chegar a Deus. E Deus diz exatamente o contrário. Jesus veio para os pecadores. Eu vim para os pecadores, ele diz. Então, ele veio para quem está errado, não é para quem está consertado, né? Ele diz, os médicos, os doentes precisam de médicos, né? E não os sãos. Os sãos não precisam de médicos, eles já foram curados, mas os doentes precisam. Então, ele veio para os que estão doentes espiritualmente, os que precisam de direcionamento, os que precisam conhecê-lo para que ele possa curá-los, ok? Esse Deus que a gente vê na palavra que faz milagres, esse Deus que a gente vê na palavra que faz curas, que transforma, é o mesmo Deus presente hoje. A diferença é de que muitos estão longe desse Deus e por isso não usufruem da amizade desse Deus, da paternidade desse Deus, do matrimônio com esse Deus, né? Então, é importante que a gente o conheça para que a gente possa de fato agradá-lo. E agradar a Deus não é ser bom aos olhos dos homens, não é isso. Agradar a Deus é conhecê-lo e obedecê-lo. E ele diz: sem fé é impossível, impossível agradar a Deus. Não adianta você ser uma boa pessoa, doar o que você tem e
se tratar, para que a sua luz brilhe mais. Não é isso que Deus te chama a fazer. Deus te chama a ser dependente dele. Deus te chama a te reconhecer e dizer, Senhor, eu preciso de ti. Olhar para ti e entender que você precisa dele. Senhor, eu preciso de ti. Cura as minhas feridas, cura as minhas doenças espirituais. Cura, Senhor, cura aquilo que em mim machuca, cura aquilo que me afasta de ti. E ele, pela sua graça e misericórdia, vem nos ajudar. Então não é para quem está correto. A palavra de Deus é para quem está incorreto aos olhos dos homens. A palavra de Deus é para aquele que precisa de auxílio. A palavra de Deus é para aquele que precisa de socorro. A palavra de Deus é para aquele que sofre. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, assim diz o Senhor. Então a palavra de Deus é para mim. E eu pergunto, ela é para você? Né? Então a proposta de Carvalhais de Manri é isso. Trazer a verdade do evangelho, trazer a verdade da palavra, independente de religião. Eu não sei qual religião você segue, eu não sei qual religião você está presente. Eu não estou dizendo que as religiões são erradas. Muitas delas nos levam a encontrar a verdade. Muitas, mas não todas. E para que você tenha o discernimento, é melhor conhecê-lo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E muitas vezes, aquilo que eu sigo, eu estou embaixo daquela lei, daquilo que eu sigo. E você, beneficiado ou não, sobre aquilo que eu sigo. E eu te pergunto, você verdadeiramente conhece aquilo que você segue? Você diz que conhece, que ama Jesus, que crê em Jesus, mas a minha pergunta é, você o conhece de fato? Né? Antes eu o conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar contigo. Você escuta Jesus de ouvir falar ou você escuta Jesus de andar com ele? Então, esse é o intuito do Carvalhais de Manri. Vamos juntos nessa aventura com o Espírito Santo, que ele possa me instruir. Lembrando que eu não sou dono da verdade, ele é dono da verdade, né? E que eu também estou em caminhada de aprendizado. Então, se você sabe mais do que eu em algum ponto da palavra de Deus, me auxilie a conhecer. Mas aquilo que eu já aprendi, né, eu quero compartilhar com aqueles que ainda não sabem, para que muitas pessoas possam se beneficiar dessa lei e escolher de fato, né, o que vai seguir e como vai ter essa caminhada com Cristo. Sejam muito bem-vindos a Carvalhais.